Pagaste un alto precio por mí, ofreciste tu vida misma por mí, me consolaste cuando más necesité. ¿Cómo no voy a servirte, mi Señor? Pagaste un alto precio por mí, ofreciste tu vida misma por mí, me consolaste cuando más necesité. ¿Cómo no voy a servirte, mi Señor? Permíteme elevarte adoración e entregarte hoy todo mi ser, y siempre, siempre, siempre te alabaré. Toda mi vida, Señor, te adoraré. Pagaste un alto precio por mí, ofreciste tu vida misma por mí, me consolaste cuando más necesité. ¿Cómo no voy a servirte, mi Señor? Permíteme elevarte adoración y entregarte hoy todo mi ser, y siempre, siempre, siempre te alabaré. Toda mi vida, Señor, te cantaré. Toda mi vida, Señor, te exaltaré. Pai do Senhor, irmã Helena, Pai do Senhor, meus irmãos, Pai do Senhor, meus irmãos do Brasil, estamos dando início a nosso culto de enseñança, culto de los dias viernes. Vamos a orar ao Senhor, logo estaremos cantando um hino do himnário e dando início a nosso culto. Padre querido, graças te damos por tu bondade, por tu amor e por tu misericórdia, Senhor, por permitir-nos, ó Deus, estar congregados uma vez mais através de los recursos, Senhor, que tu has proporcionado a tu pueblo para transmitir tu palavra, meu Senhor. Venga a bendecir a meditação, a enseñança de tu palavra, venga a guiar a tu siervo. E como sempre te pido, Senhor, que podamos encontrar corações acessíveis, corações sensíveis à enseñança de tu palavra. Bendiga a cada irmão do Senhor amado que esteja participando desse culto, que esteja ouvindo tu palavra, e que cada pessoa que tenha algum problema, ou que tenha um coração herido, ou esteja passando por momentos difíceis em sua vida, Senhor, que tua palavra pode entrar nesse coração, levando paz, levando saúde e levando esperança. Te pedimos todo esse nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Amém, meus irmãos, é 326 del himnário de glória. Não tenho cuidado. Cuidado, ni tengo temor de lo que me espera aquí. Confío tan solo en mi buen Salvador, el cual cuida siempre de mí. Vivo por fe en mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor. En toda ley nunca me dejará, yo vivo por fe, Él me guardará. Vendrán tempestades, lo sé yo muy bien, la fuerza del sol faltará. Amigos, déjame, lo pueden también, Jesús siempre me sostendrá. Vivo por fe en mi Salvador, no temeré, este es mi Señor. En toda ley nunca me dejará, yo vivo por fe,
guardará. El Dios que aún viste el lirio aquí, sustenta también al gorrión. Jamás puede desampararme a mí, su hijo soy por adopción. Vivo por fe en mi Salvador, no temeré, es Él mi Señor. En toda ley nunca me dejará, yo vivo por fe, Él me guardará. Un día vendrá otra vez el Señor, al cielo Él nos llevará. Allí cesarán el afán y temor, y Dios todo dominará. Vivo por fe en mi Salvador, no temeré, es Él mi Señor. En toda ley nunca me dejará, yo vivo por fe, Él me guardará. Gracias al Señor que podemos confiar perfeitamente en nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, mis hermanos, la palabra del Señor para su hermana Antonia, la palabra del Señor que vamos a leer esta noche está en el libro de Hebreos, para el Señor, carta a los Hebreos, capítulo 11, del 23 al 33, con misionera Tomasa. Bem-vindo a los hermanos también en el Facebook, bem-vindos hermanos en Brasil. Dios Dice así la palabra del Señor, Hebreos capítulo 11, versículo 23 al 33. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Querido Dios, le damos muchas gracias, mi Señor, en este momento, por esta oportunidad nuevamente que usted nos concede, de poder cultuarte, Señor amado, exaltar y glorificar tu santo nombre, Señor, en esta tarde. Le doy gracias por su palabra. Le pido, Señor, que su Santo Espíritu hable en este momento a cada corazón de todos aquellos, Señor, hermanos, amigos que están escuchando tu palabra en esta tarde. Bendiga también a tu siervo, Señor, con el mensaje de tu palabra. Querido Dios, que la unción de tu Espíritu Santo sea llenando la vida de tus siervos, Señor, en esta tarde. Sea colocando, mi Señor, las palabras en los labios de tu siervo y sea hablando a tu iglesia en esta tarde. Glorifícate, Señor, sanando, libertando vidas en esta tarde en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos y te agradecemos, Señor. Amén. Una vez más queremos enviar un saludo muy cordial para los hermanos que nos siguen en todos los países y que participan con nosotros en nuestros cultos y de las enseñanzas. E também os irmãos do Brasil, queremos agradecer a todos os irmãos do Brasil que participam conosco do nosso culto. O culto é
a pregação em espanhol, mas sempre nós falamos algo em português para que os irmãos também possam entender a palavra do Senhor. Mis hermanos, vamos falar sobre a fé. O texto que foi leído por misionera Tomasa habla de esto. Y nosotros sabemos que el capítulo de la fe en la Biblia es el capítulo 11 de la carta a los hebreos. Los estudiosos o nuestros maestros definem por lo menos 4 tipos de fe. Vamos hablar de 3 tipos de fe. La fe natural, que es creencia. ¿Qué es la fe natural? Es la fe que usted tiene para trabajar y recibir su salário al final del mes. Essa é uma fé natural. Creer ou acreditar que tem papá e que tem mamá. Essa é a fé natural. Depois, a segunda fé é a fé humana. Esta é perigosa. É a pessoa que confia em si mesmo. É aquele que Jeremias habla. Maldito é o varão que confia em si mesmo. Ou confia, o que hace del braço del hombre sua confiança. É a fé humana. Pessoa que confia em si mesmo. E a fé espiritual, que é o dom de Deus, que é a fé maravilhosa que vamos falar hoje. Nada, não podemos fazer nada que não seja por fé. Todo creyente em Jesucristo tem fé. Muitas vezes você não percebe a fé que tem. E eu aprendi isso com um servo do Senhor e sempre o que ha hecho bem para mim, me gusta compartilhar ou compartir com os irmãos. Um irmão ensinou o seguinte: quando você ora dando graças por el alimento, luego que termine de orar, lo que hacemos nosotros es alimentarnos. Não esperamos que Deus venga a confirmar que a oração foi escuchada ou não. Não exigimos a presença de um ángel dizendo tua oração ha sido escuchada. Oramos e alimentamos. Isso é fé que temos em nós. E é esta fé que deveríamos ter sempre. Assim como nós creemos que o alimento ha sido santificado por la oração de la fé, como diz a Bíblia, a oração de Deus escuta a oração do justo é eficaz, temos que crer sempre e viver por esta fé. O texto que vamos usar está em Hebreus capítulo 11, e lá no versículo 8, que diz: por la fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu para salir ao lugar que havia de receber como herencia. Esta parte queremos. E salió sem saber a dónde iba. Dependia de Deus guiándole. Creyó a la promessa, abandonou sua parentela, tuvo que levar seu sobrinho, que era seu direito, porque seu irmão havia morto, e ele tomou o sobrinho como hijo. Pero Abraão obedeceu. Não hizo perguntas, não questionou, verdade? Sino que obedeceu. Então, meu irmão, o tema para esta noite é o creyente e a fé. Número 1. O creyente deve ser obediente a la fé. Volvamos a Abraão, lo que dissemos há um rato. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Abraão foi chamado e obedeceu sem fazer perguntas, sem saber a dónde iba. Quando Deus nos chama, não sempre nos dá um itinerário. Muitas vezes nos chama e nos faz uma promessa, mas não sempre nos dá um itinerário. Repito para você o que ensinei há muito tempo. Quando Deus chamou a José, le hizo uma promessa. Deus não lhe contou toda a José. Deus mostrou a José por sonhos que ele ia ser um grande homem, que ia governar em algum lugar, porque mostrou claramente sua família, seus padres e seus irmãos doblando rodillas delante de ele. Contou o sonho a sua família, contou o sonho a seus irmãos e foi repreendido. Nem sequer entendia claramente o sonho, pero Deus não lhe disse: mira, José, para que se cumpra esta profecia, para que se cumpra este sonho, tendrás que ser lançado em uma cisterna. Serás casi muerto por tus hermanos. Tampouco lhe digo: serás vendido como esclavo, vas a entrar em Egipto como esclavo. Deus não lhe contou isto, verdade? Deus só lhe mostrou que ele ia ser um vitorioso. Lo que importa, hermanos, não é o tamanho da luta, é o tamanho da vitória. Quanto mais grande a luta, mais grande a vitória. Pero temos que vencer por fé.
Dice a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 1, versículo 5, que devemos fazer os crentes com a fé, obedecer a fé, que devemos fazer nós os crentes com a fé, todos nós os crentes temos que obedecer a fé. Repito, Deus nos chama, nos faz promessa, mas nem sempre revela todo o nosso futuro. Muitas vezes Deus oculta de nós o que vai acontecer e nós temos que acreditar e crer e andar por fé, esperando o cumprimento da promessa de Deus na nossa vida. Vamos, meus irmãos e irmãos, Romanos capítulo 1, versículo 5. E por quem recebimos a graça e o apostolado para a obediência à la fé em todas as nações por amor de su nombre. Aqui a obediência à la fé significa a obediência a Cristo em todas as nações. O evangelho que predicamos desde Bolívia é o mesmo evangelho que se predica na China, em todos os países de Ásia, de África, em todos os continentes, é o mesmo evangelho. A fé em Cristo é a única que pode transformar uma vida. Jesucristo é o único que pode salvar, transformar, liberar da paz. E nós orientamos e convocamos a todos os homens, a todas as pessoas que se apartem do pecado, que reconozca seus malos caminhos, apartando-se de eles e entregando sua vida a Jesucristo para ser salvo. É a fé que predicamos. E nós, como crentes, que hemos conhecido a Cristo, temos que obedecer por fé. Temos que andar allá como no capítulo 11, versículo 1 de Hebreus. Verdade? Não vemos, mas esperamos. E teremos total segurança de que veremos a quem esperamos, que é nosso Senhor Jesucristo. Teremos que obedecer por fé. É por isso, meus irmãos, que aunque em alguns países não podemos congregar em el templo, sin embargo, nós somos a igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo. Repito, o Senhor Jesucristo não está nas paredes, não está nos bancos, nas silhas. Vive o Senhor Jesucristo em cada crente. Cada crente é templo do Espírito Santo. Pero hace falta congregar-nos, estar reunidos para adorar a Deus, para ver a necessidade de um e de outro, para orar um pelos outros, para dialogar, verdade? Para falar sobre as coisas do Senhor. Nos hace falta estar congregado. Pero obedecemos a la fé, aunque não estamos em el templo de barro e de pedra. O Espírito Santo tem nós como templo e nós estamos obedecendo por fé. Romanos capítulo 1, versículo 5. E por quem recebimos a graça, o favor merecido, o apostolado, mensageiro, representante do Senhor, para a obediência à fé em todas as nações. É decir, o mesmo Cristo é predicado em todo o mundo, não há outro Cristo. Quando os discípulos, além do livro de Hechos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9 al 11, estavam mirando para o cielo mientras Jesus se apartava de eles, e disse a palavra que uma nuvem le recibe a Jesus, e esta nuvem le ocultou a Jesus de los ojos de los discípulos. Apareceram aqueles ángeles perguntando-lhes que estavam mirando arriba, e os mesmos ángeles lhe disseram: este mesmo Jesus que ha sido tomado de vosotros, esse mesmo Jesus, assim como l'ha visto subir, assim vendrá. Não digo que vai ser o ángel, o arcángel, o príncipe, é o mesmo Jesucristo que ha ressuscitado, é o mesmo Jesucristo que morreu na cruz, é o mesmo Jesucristo que ascendeu ao cielo, é o mesmo Jesucristo que nós outros esperamos e aguardamos sua venida. Será o mesmo Jesus que vendrá outra vez. Por lo tanto, nossa fé está firme em Senhor Jesucristo, aguardando sua venida. Disse mais a palavra de Senhor, Romanos, capítulo de número 3, 23, você encontra que por quanto todos pecaram, foram destituídos da glória, da graça de Deus. Então, meus irmãos, por la obediência à la fé é que nós outros encontramos ao Senhor mediante o sacrifício de Cristo. Por la desobediência, Adão foi separado da glória de Deus, Romanos 3, 23, pero mediante a obediência que tem como base a fé em Cristo Jesus, teremos a reconciliação. Hemos sido reconciliados. Há paz entre nós e Deus mediante a sangre de nosso Senhor Jesucristo. É, portanto, por la fé.
La palabra aquí, repito, significa no solamente el Evangelio, sino la persona misma de Jesús, que se predica en todas las naciones, la persona de Jesucristo. Número 2, no debemos tan solo ser obedientes a la fe, pero también debemos ser vigilantes y sobrios. Número 2, não devemos ser apenas obedientes à fé, mas também devemos ser vigilantes, vigiar, ser sóbrios, esperando a vinda do Senhor Jesus. Vamos à palavra do Senhor, meus irmãos. Mateus 24, 42, primeiramente. Mateus capítulo 24, versículo 42. Mateus 24, 42, diz: Velad, pois porque não sabeis a que hora há de venir nuestro Senhor. Permita-me ler esse texto outra vez. Mateus 24, 42. Velad, pues, porque não sabeis a que hora há de venir nuestro Senhor. Há uma falsa enseñança por aí que nos diz que não devemos nosotros amedrentar a igreja dizendo que Jesucristo poderá venir esta noite, poderá venir por amanhecer, poderá venir amanhã. Não há que dizer isso, dizem os falsos maestros. Não há que predicar isso, você está amedrentando a igreja. A igreja não pode viver bajo o medo, o temor, somos livres. Pero aqui diz: velad, pues, porque não sabeis a que hora há de venir nosso Senhor. Não sou eu que lo digo, meu amigo. É Cristo quem lo digo, que temos que estar velando, vigilantes, sóbrios, despiertos espiritualmente, não dormir espiritualmente. Pablo disse lá em Romanos que se acerca o dia, verdade? Que temos que estar vigilando, despierto, mirando as señales, cuidando nossa vida espiritual, cuidando nossa vida de santidade, santificando-nos sempre, aguardando a venida do Senhor. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 ao 9. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 ao 9 diz: Sede sóbrios e velad, porque vuestro adversário, el diablo, como leão rugiente, anda alrededor, buscando a quem devorar, al qual resistir firmes en la fé, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Velad, sed sobre, velad, porque el diablo, nuestro adversário, anda alrededor como um leão rugiente. Nosotros estamos acostumbrados, hermanos, a mirar os documentais del mundo animal. Como hacen los leones para cazar. La verdad, quien caza son las leonas. El león es el rey de la manada. Pero lo que nosotros percibimos es que siempre cuando las leonas atacan una manada, o de búfalos, o de cualquier otro animal que sea, siempre hay uno que queda atrás. ¿Verdad? ¿Ha notado usted? Siempre hay uno que se queda atrás y este es atrapado. ¿Por qué queda atrás? Porque es débil, no tiene fuerza, no estaba velando. Los otros sintió el olor del animal, ya está huyendo. Es una advertencia para nosotros como creyentes. Tenemos que ser vigilantes, hermano. Hay tantas cosas malas que ocurren en el mundo, tantas coisas involucrando a creyentes, involucrando a igreja. Há tantas falsas doutrinas que estão aparecendo, falsas predicações. Eu estava mirando um pastor que enviou para mim um vídeo de um predicador que usa agora uma saeta, entera seu arco e tira a saeta, a flecha contra a pessoa supostamente é llena do Espírito Santo, a outra pessoa llenando a boca de água e soplando a la gente. Hermanos, são tantas coisas que ocorrem. A Bíblia diz assim, está escrito: mi pueblo ha sido destruído porque le faltou conhecimento. E o mesmo profeta, que é José, disse: e conoceremos e prosseguiremos em conhecer a Jeová nosso Deus. Mi hermano, es el conocimiento de las Escrituras, es el temor a Deus que nos apartará destas falsas enseñanças. Há que estar velando. E estes últimos tempos aparecem muitas falsas doutrinas, falsas igrejas, falsos predicadores, falsas enseñanças. E nós, como igreja, temos que estar despierto, cuidando nossa vida espiritual, cuidando da sana doutrina, cuidando nossas palavras, nossos pensamentos.
Há que dedicar mais tempo à oração que às películas, verdade? Há que dedicar mais tempo à palavra que a essas novelas supostamente bíblicas. Estão deixando a palavra e estão mirando essas coisas que creem ser na Bíblia e é todo adulterado. Temos que permanecer fieles ao Senhor, estar despierto, não deixar-nos enganar por nenhuma falsa ensinança, por mais grande que venga a ser o ensinador, o teólogo, verdade? Sede sóbrio e velado, porque o diabo, vosso adversário é aquele que se interpõe entre você e a meta que tenéis que alcançar, entre você e tu blanco. Este hace o adversário. Ele luta contra você e contra tu fé, contra nós outros e contra nossa fé, contra a meta que temos. Pablo diz, olha em Filipenses, olvidando o que queda atrás, prossigo a meta. Pablo tem uma meta, eu tenho uma meta, temos uma meta. Você tem um alvo, meu irmão. O teu alvo é alcançar a glória do Senhor. O meu alvo também é ver o Senhor Jesus frente a frente, é subir com o Senhor. E para alcançar esse alvo, eu tenho que obedecer à fé. Tenho que santificar a minha vida. Todo crente que quer entrar no céu se santifica e permanece firme ao Senhor Jesus e obedece à Escritura e obedece à fé. Todo crente que quer ir para o céu faz isso. Renuncia a si mesmo. Pega a sua cruz e segue a Cristo. Todo crente que quer entrar no céu renuncia a si mesmo, nega a si mesmo cada dia, toma a sua cruz e siga a Cristo. Aqui vamos analisar um pouco a palavra adversário, porque alguns têm dúvida acerca dela. A palavra que adversário significa el oponente em uma demanda. Uma pessoa que se opõe contra você e te apresenta uma demanda contra você. Este é um oponente, verdade? A palavra diabo, você sabe, literalmente significa caluniador. Diabo quer dizer, primeiramente, caluniador, ou aquele que causa divisões, o acusador, aquele que te acusa constantemente, verdade? Pero a vitória, meus irmãos, sobre o diabo se ganha mediante a resistência que é por la fé em la palavra do Senhor nosso Deus. Temos que aprender a resistir firmemente todas as acechanças do diabo através da palavra do Senhor. Número 3. Primeiramente, devemos obedecer a fé. Em segundo lugar, devemos nós outros crentes ser sóbrios e ser vigilantes enquanto a fé. Não desmaiar na fé. Número 3, examinar nossa fé. Número 3, examinar nossa fé. Número 1, o crente tem que obedecer à fé. Número 2, o crente tem que ser sóbrio enquanto a sua fé. Tem que estar acordado, não dormindo na vida espiritual. Número 3, o crente tem que fazer um exame, examinar a sua fé. Às vezes nós todos cometemos o erro, irmãos, de examinar a fé ajena. Verdade? A irmã que sempre se crê que tem mais fé que nós outros. A irmã que quando vê um cliente passando por um problema, passando por uma luta, um sofrimento, lhe acusa esse irmão, disse que não ora, que não tem oração. Pero você não vive dentro da casa desse irmão, você não vive dia a dia com ele, você não sabe o que esse irmão vive em sua casa. É fácil criticar, é fácil acusar, pero a Bíblia recomenda que você e eu temos que examinar nossa fé. Às vezes nós somos muito rápidos, meus irmãos, para examinar ou para julgar a fé daquele irmão. Acontece um problema na casa do irmão e você acusa o irmão, fala que ele não ora, pouca fé é pouca, e faz um montão de acusações. Mas a Bíblia quer que você e eu façamos um exame da nossa fé. Vamos orar um pouco para nosso interior, para depois, só depois, se for possível, olhar os irmãos. Vamos à Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Diz assim a palavra: examinaos a vosotros mesmos se estáis em la fé. Escutou, meu irmão? Escutou, minha irmã? Escutou, meu irmão? 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Está escrito aí: examinaos a vosotros mesmos se estáis em la fé. Ah, meu irmão e minha irmã, quantas predicações he escuchado sobre a fé. Algumas são acusadoras. Levanta-te, irmão, não esteja caído na fé. Como se a pessoa vivera nossos problemas e não sabe como estamos. Às vezes nos acusa de falta de fé, não é certo?
Pero aqui a Bíblia diz o seguinte: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Por qué sigo a Cristo? Por las bendiciones. E se Cristo cerrar a porta de los cielos e não enviar sobre mim nenhum tipo de bendição, seguirei fiel a Ele? ¿Por que assisto os cultos? ¿Por que vengo à igreja? ¿Por que motivo sigo a Cristo? Há que fazer um exame, verdade? Há pessoas que dizem que eu sou crente porque Deus me ha dado na casa. Outro irmão disse, eu sigo a Cristo porque me ha dado um alto. Por isso não mais seguis a Cristo? Seguimos a Cristo porque Ele nos ha dado vida eterna gratuitamente. Derramou seu sangue por nós, nos ha comprado por seu sangue. E nós outros, por mais que evangelizamos, por mais que adoramos, jamais podemos pagar ao Senhor toda esta bendição que é ter vida eterna. É o privilégio de entrar nos cielos, de viver com Cristo, de vencer a morte. Por isso eu sigo a Cristo, porque Ele me amou de tal maneira que entregou sua vida por mim. E se Ele me cerrar a porta e não me der nenhuma bendição, seguirei servindo ao Senhor. Job dijo, he aqui, aunque Ele me matare, en Ele confiarei, glória a Deus. Job dijo, eu sei que meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra, e eu mesmo, esses olhos o verei. Isso é servir ao Senhor por amor, verdade? Não por coisa que recebimos. Disse mais, provaos a vosotros mesmos. ¿Me está escuchando, mi hermano? Antes de exhortar a este hermano, a aquel hermano sobre la fe, antes de acusarle, de decir que no tiene fe, que no ora, examina a ti mismo. Haga un examen en tu conciencia, probar tu fe. Provaos a vosotros mismos. Ahí sigue el apóstolo. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está em vosotros, a menos que esteja reprovado. Há momentos, irmãos, em que nós oramos e não há resposta. Oramos e não hablamos em línguas. Oramos e não há profecia. Há momentos que pareciera que o cielo se cerrou, pareciera que o cielo é de bronce. Sin embargo, mis hermanos, a fé diz que você e eu somos templo del Espírito Santo. La fe dice que el Espírito Santo vive en usted y vive en mí. Entonces, aunque yo no tenga en aquel momento la respuesta para mi oración, sin embargo, seguiré creyéndolo. Aleluya. No voy a desistir. Dios me contestará el momento en que quiera contestar. Y si Él no quiere contestar ahora, Él es soberano. Yo soy siervo. Él es Dios Todopoderoso. Pero, ¿sabe qué? Jesucristo, quando estava bem antes de regressar ao cielo, dijo a los discípulos, he aquí, estou com vosotros todos os dias, hasta la consumação de los siglos. Escuchou bem? O Senhor disse, estou com vosotros todos os dias. O Senhor Jesus, antes de subir ao céu, antes de voltar, Ele disse para o discípulo, para você, para aquele discípulo e para mim, eis aqui, eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso quer dizer, meu irmão e minha irmã, que nós nunca estamos sozinhos em nenhum momento. Deus sempre está conosco. O Senhor Jesus sempre está com a igreja. Nunca abandonou sua igreja e nunca vai abandonar a sua igreja. Ele está com você e Ele está comigo. Deus está com nós outros. Não estamos huérfanos. Ele vive em nós outros e temos que crer. Pero, hermano, diz a Bíblia, antes de acusar a este ou aquele hermano, haga usted mesmo um exame de tu consciência. Provar tu fé. Senhor, ha ocorrido algo assim, assim com tal irmão. E se fuera comigo, será que eu resistiria? Então, temos que sentir o dolor del outro. Temos que compartilhar da aflição del outro. Se ele cometeu um fracasso, cometeu uma falha, não há que apresentar-nos como jueces. Nós não somos jueces, somos siervos. E devemos demonstrar misericórdia examinando a nós mesmos. A palavra examinar, e esse texto de 1 Pedro, é a palavra peirazo, que quer dizer testar ou tentar. Estás na fé, habla de lo essencial do Evangelho, el credo objetivo sem el qual não há salvação. El que está realmente na fé tiene el Espírito e produz su fruto.
A palavra provar significa, se trata de provar a autenticidade de uma moneda. Quando cai sobre o mármore, indica se está composto de plata ou de plomo. Assim hace a gente. Você regala uma moneda a um cego que não pode ver. E sabe o que hace ele? Assim hace, mira. La deja cair em el piso e escuta seu sonido. Ele sabe se é uma moneda verdadeira ou se é uma moneda falsa. Ele está provando a moneda. E o texto está falando de isto. Provar-nos a nós mesmos. Estamos em Cristo, vivemos em Cristo, obedecemos ao Senhor. Número 4. Não solamente examinar nossa fé. Creio que agora estamos aprendendo como lidiar uns com os outros, como lidiar com os problemas, verdade? Com os fracassos de los hermanos, tendo misericórdia de eles e examinando a nós mesmos para não cair na mesma tentação. Número 4, defender-nos com a fé. Temos que usar a fé também como um escudo, verdade? Defender-nos. Donde é a luta mais grande de um creyente? A luta, o conflito mais grande que temos nós outros creyentes está aqui, em la mente. São muitos pensamentos contrários. Por exemplo, você está orando, pedindo ao Senhor algo, e acá em tu mente começa, lo dudo que te vai escuchar. Será que Deus quer bendecir-vos? Não é que se será. Bendito é Deus e Padre de nuestro Senhor Jesucristo, el cual nos bendijo com quê? Com todas as bendições espirituais em los lugares espirituais. Somos bendecidos. Há que orar com fé, creyendo na palavra, não em minha mente, verdade? Vamos a Efésios, você conhece o texto, Efésios capítulo 6, versículo de número 16. A armadura de Deus, aqui habla sobre o escudo, sobre todo, ou seja, sobre todas as outras armas que Pablo apresentou, sobre todas as outras peças da armadura que Pablo apresenta, sobre todo aquilo, Pablo diz, sobre todo, tomad el escudo de la fé, com que podáis apagar todos os dardos de fuego del maligno. Você sabe, meu irmão, que en la guerra, en los tiempos antiguos, los romanos tenían un escudo muy grande que ocultaba todo el cuerpo del soldado, ¿verdad? Y los enemigos, cuando atacaban, se defendían de las batallas. Allá en las murallas había los arqueros. El dardo, mi hermano, inflamado del maligno, la saeta, es una arma de larga distancia. Se la tirava de lejos e com uma boa ponteria. E muitas vezes era com aquela tela e com aceite e com fogo para acabar, para atacar o inimigo, outra vez para inflamar as casas, incendiar as casas. Pero aqui habla do ataque que nós outros recebemos do inimigo contra a nossa fé. Que ataca o inimigo? O inimigo ataca a nossa confiança em las promessas do Senhor. Será que se cumprirá a promessa? Recordará vocês, irmão, quando Jesus morreu? Recordam vocês? Já havia passado 3 dias, não é certo? E havia discípulos que estavam huyendo de Jerusalém. Recorda você? Está em Lucas. E perguntaram, será que, e a hora que será? Porque ele disse que ia ressuscitar ao 3º dia, pero hoje já é o 3º dia, não passa nada, não há nenhuma notícia. E Jesus aparece entre eles e começa a caminhar com eles. Recorda vocês, está em Lucas. Começa a caminhar com eles e lhe pergunta, que pláticas são estas, que novidades são estas de que hablam vocês? E eles mostram toda a sua falta de esperança, toda a sua falta de fé. Acaso é você o único estrangeiro em Jerusalém que não sabe o que passou, não conheceu a notícia? Que notícia? De Jesus, um varão profeta, um grande predicador, que foi morto há 3 dias, dijeron que iba a ressuscitar, pero hasta ahora não aparece nada. E era o mesmo Jesus caminhando entre eles. E quando estava já ponendo-se tarde, escurecendo, eles demonstrando que tinha aquela boa costumbre de acolher o viajero, le invita a passar a noite com eles, e ele accedeu. E quando lhe puseram alimento para comer, Jesus hizo uma señal que eles conheciam bem, porque eles haviam andado com Jesus.
E quando Jesus foi dar graça por el pan, que tomou el pan, lo miraram. Seguramente Jesus levantou a mão e eles vieram a señal. Es el Senhor. ¿No es cierto? Al levantar la mano para bendecir los panes, su túnica seguramente resbaló para acá y ellos vieron las señales. Y Jesús les dijo, oh duro de corazón para comprender. Y el Señor les abrió la escritura, el entendimiento y los ojos espirituales. El enemigo lucha contra nuestra fe. ¿Qué debemos hacer entonces, pastor, para confiar en la fe? Fui pedir a misioneira Tomasa e ela vai ler com nós Números 23, 19, que você conhece bem. Busca em sua Bíblia, tem usted seu bolígrafo, meu irmão? Livro de Números, capítulo 23, versículo 19, que você conhece bem. Misioneira Tomasa vai ler para nós. Aí você vai perceber que o inimigo luta contra esse texto, porque quase todo lo conhecemos, pero quase todo lo olvidamos. Às vezes nós passamos momento e momento orando, como se a bendição, como se a resposta não iba a venir para com nós, e ele está aí. Misioneiro Tomasa, número 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Escuchó? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Então, se Deus prometeu, Ele vai cumprir, meu irmão. Anotou esse o texto? Anotar outro aí. Efésios capítulo 3, versículo 20. Vai anotando, missioneira Tomasa vai buscar para ler conosco. Efésios capítulo 3, versículo 20. Primeiro teremos aí um número dizendo que Deus não é homem para que minta. Se Deus te ha prometido algo, se foi Deus que te hizo a promessa se cumprirá. Se Deus te prometeu alguma coisa, meu irmão, minha irmã, se foi Deus que te prometeu, se foi profecia do Espírito Santo, se cumprirá. Deus não falha as suas promessas. Agora, se a profecia veio do homem, não vai acontecer nada. Mas se a profecia foi de Deus, se a palavra de Deus, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu e Ele fará na tua vida. Agora, Efésios capítulo 3, versículo 20, com a missionária Tomasa. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. E aquele que é poderoso para ser muito mais. Que está pedindo você a Deus, meu irmão? Que le pide você ao Senhor? Mantenha firme tu fé, porque Ele te dará muito mais do que você está imaginando, que você está pedindo. Há uma pessoa, eu vou falar em castelhano e depois vou falar em português. Há uma pessoa que está passando por um grande conflito nesse momento. Pero quero dizer-te, em nome de Jesus, aquela palavra que te ha dado o Senhor, Ele se vai cumprir. Tão certo como Deus vive, Deus vai cumprir aquela promessa. Não desanime, não te aparte da palavra. E esta promessa que está hecho Deus, não vai vir sola, vai vir com algo mais. Estou falando para uma pessoa que está tendo uma grande luta, um grande conflito por uma palavra que recebeu do Senhor, uma promessa que recebeu do Senhor, e pensa que essa promessa não se cumpre. Você pensa que não foi Deus que falou. Escute bem, aí em Efésios capítulo 3, versículo 20, diz que Deus fará muito mais abundante do que você pode pensar. Aquilo que Deus te prometeu verá em abundância. E eu peço a ti só para alimentar a fé dos irmãos, que quando se cumpre essa palavra, envia uma mensagem para nós, porque Deus vai cumprir. Aquela promessa do Senhor, ela vai vir com algo mais para a tua vida. Prepare, porque Deus te ama e Deus cumprirá a sua palavra em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler outro texto mais. Vamos a 2 Coríntios, também com a missioneira Tomasa. 2 Coríntios, capítulo 1 e versículo... perdão, deixa eu ler esse texto. Deixa-me ler lá. Não, é 2 Coríntios 1, 20. 2 Coríntios 1, 20. Bem-vinda, irmã Angélica, irmã Épica, bem-vinda. 2 Coríntios 1, 20. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Leia. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Eu não sei se você, meu irmão, siente esse gozo que siento eu, pero a mim me encanta quando o Espírito Santo habla com nós. Como é todas as promessas, como disse aí,
em sua Bíblia, encontrou, meu irmão, 2 Coríntios, o irmão aí no Brasil, minha irmã, dirigente do Círculo de Oração, serva de Deus que dirige a escola dominical, aí 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, que diz, irmã Tomasa, porque todas as promessas que dice aí, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. el amén y el sí es el Señor Jesucristo. Todas las promesas que Dios ha hecho a nosotros tienen como base el sacrificio de Jesucristo. Tiene como base nuestra fe en Jesucristo. Tiene como base nuestra obediencia a la palabra del Señor. Y todas estas promesas se cumplirán para gloria y honra do nome do amém, que é o Senhor Jesus Cristo. Usted pode crer, meu irmão, todas estas palavras se cumprirão abundantemente. Y para usted, mi hermano, que tiene aquel llamado del Señor, te ha llamado el Señor, y usted cree que Dios no cumple la promesa, permítame umas palavras em português. Para você, meu irmão, minha irmã, meu irmão, você jovem, aí na tua congregação, várias pessoas foram levadas ao ministério e você não, verdade? O teu coração se entristeceu faz algumas semanas atrás, não foi verdade? Mas Deus está vendo o teu coração. Deus te chamou. O teu tempo vai chegar. E não se preocupe você, não se assuste você com as palavras que você vai ouvir, porque Deus te chamou. E Ele vai cumprir na tua vida o que Ele prometeu para você. Vamos ler um texto da palavra de Deus, que está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24. 1 Tessalonicenses 5, 24. Abre sua Bíblia, meu irmão, lê esse texto. Você, meu irmão, recebe essa palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24. Que diz aí? Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel é o que o chama, o qual também o fará. A primeira coisa que aprendemos nesse versículo, meu irmão, é que Deus é fiel. Fiel é aquele que chamou. A segunda coisa que aprendemos é que Deus é quem chama. Não é o pastor, não é o presidente, não é o vice-presidente, não é o presbítero, não é o evangelista, não é o diácono. É Deus que chama. E Ele é fiel. Ele não muda. Fiel é o que o chama. A outra parte que aprendemos no versículo é que Ele cumpre. Também o fará. Ele é fiel, Ele chama e Ele cumpre com o chamado. Deus não falha. Deus é fiel. Deus nos ama e Deus cumpre com o nosso chamamento. Só temos que obedecer e crer e aceitar este chamado do Senhor nosso Deus. Eu quero glorificar a Deus por sua bondade, por sua misericórdia, e queremos dar graça ao Senhor por sua unção, por a palavra inspirada pelo Espírito Santo para pessoas específicas nesta noite, e graças a Deus por isso. Vamos ler um texto para terminar, concluir nossa mensagem. Lucas capítulo 18, versículo 1, que é muito conhecido pelos irmãos acá em Luján. Lucas capítulo 18, versículo 1, meu irmão, que diz assim: também lhes referiu Jesús uma comparação, uma alegoria, uma parábola sobre a necessidade de orar sempre. Você sabe, meu irmão, que você tem que orar sempre, não desmaiar. Você não pode desanimar. Você não pode falhar na vida de oração. Você não pode falhar na tua vida de oração. Não podemos nós outros falhar na oração, meus irmãos e minhas irmãs. Não podemos falhar em nossa comunhão com Deus. A oração é uma comunicação com Deus, é comunicar-nos com Ele, é um diálogo com Deus. Nós outros oramos e Deus responde a oração. Cantamos, Deus não rechaça a oração. Missioneira Berenice encanta cantar esse hino, qualquer rato vamos cantar aqui com ele, porque é certo, Deus não rechaça. Deus escute a oração, o clamor de seu povo, clama a mim e eu te responderei. E acontecerá que estando eles aún clamando, eu lhes oirei. Estando aún hablando, habré oído del cielo. Então, irmãos, a promessa está aí. O inimigo luta contra a promessa. Pero el creyente que permanece firme na fé não retrocederá. Mantendrá firme sua caminhada, mirando lo invisível.
Lucas 18:1, também les referiu Jesus uma parábola sobre a necessidade, orad sem cessar, orad sempre, buscad o rosto. O salmista dijo assim, direi a meu coração, buscad a Jeová. Temos que orar mais, meus irmãos, temos que confiar mais, temos que renunciar mais a nós mesmos, a nossa vontade, e entregá-la, sujeitar-nos à vontade do Senhor, e não desmaiar, não desanimar, orar sempre, a necessidade de orar sempre e não desmaiar. Se a resposta não veio hoje, ore um pouco mais amanhã. Se a resposta não veio amanhã, ore um pouco mais. Se a resposta não veio, continue orando. Ore até o Senhor te responder. E se Ele não te responder, levanta a mão e glorifica. Porque Deus conhece todas as coisas. Orai sem cessar. Ore, ore, busque o rosto do Senhor. Que a unção do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre o teu ministério, prosperando a tua vida ministerial, levantando a você, meu irmão, minha irmã, como um pregador, como um evangelista, como um homem ou mulher de Deus que prega a palavra com autoridade, que a unção do Senhor esteja sobre você, minha irmã, sobre nós outros, levantando-nos como predicadores da palavra, como homens de Deus que predicam a palavra com amor, que predicam a palavra com fé. Você não tem que ver o resultado para predicar, você só tem que predicar e crer, confiar. Orar antes de predicar, buscar a mensagem delante do Senhor, passar tempo com a Bíblia, passar tempo de rodilha, tomar horas e horas lendo a palavra, consultando a palavra, recebendo a enseñança. Só assim, com tu alma alimentada, podrás alimentar o rebanho do Senhor nosso Deus. Por lo tanto, hemos aprendido esta noite que devemos fazer com a palavra, com a fé. Hemos aprendido, primeiramente, devemos obedecer na fé. E hemos leído Romanos 1:5. Em segundo lugar, ser vigilantes e sóbrios enquanto a nossa fé. Mateus 24:42 e 1 Pedro capítulo 5, del 8 al 9. Depois, número 3, examinar nossa fé, examinar a nós mesmos, se nossa fé é sólida, se nossa fé é firme, e não criticar os demais, senão orar. Depois hemos aprendido que devemos defender-nos com a fé, usar a fé como escudo contra os ataques de Satanás, contra a acechança de Satanás, que luta contra as promessas do Senhor, que luta contra o que Deus tem para mim. O que Deus tem para mim vai chegar a mis manos, porque Deus tem para nós. E nenhum demônio, nenhum espírito poderá estorbar, porque quando Deus está trabalhando, o inimigo está anulado, não pode fazer nada, porque Deus é poderoso, Deus é Deus sobre todas as coisas, é nosso Deus, e devemos crer e confiar de coração. Hemos aprendido, por último, não naufragar na fé. Isso nos faltava, não naufragar na fé, seria a quinta parte. E para isso vamos ler 1 Timoteo capítulo 1, versículo 19, não naufragar em la fé. Recuerda usted que hemos leído Lucas 18:1, não desmayar, não naufragar em la fé. Usted, meu irmão, pode perder todo. Não quero que você perda, pero se perder tu plata, perdeu tu plata. Perdeu na plata, perdeu algo de valor. Pero você não pode perder jamais a fé. Jamais podemos perder a fé. Não. Se perdemos a fé, estamos mortos. Perdemos todo. Verdade? 1 Timoteo capítulo 1, versículo 9 diz: manteniendo a fé e buena consciência, desechando la qual naufragaram enquanto a fé algunos. E Pablo cita nomes de quem foram que naufragarem na fé, com falsa doutrina. Manter firme na fé, não naufragarem na fé, não permitir que o barco venha a hundir. Recordarão ustedes, irmãos, que Jesus, uma certa ocasião, estava cruzando o mar, ou a laguna de Galileia com os discípulos, e ele havia trabalhado toda a noite, e estava cansado. Jesucristo sempre foi 100% homem e 100% Deus, nunca deixado de ser Deus. E ele, como homem, estava cansado, e se acostou aí em el barquito, para repousar e descansar. Os discípulos deixaram dormir, está dormindo o maestro, está descansando, deixa-lo descansar. E quando estava já no meio do mar, vino uma tormenta, verdade?
um vento forte, uma grande tempestade veio contra aquele barco que Jesus estava dormindo aí dentro. Vinha a tempestade, mas Jesus estava no barco, os discípulos tinham que confiar. Viu uma tormenta e Jesus não fazia nada, os discípulos com medo, tiveram um temor e foram despertar ao maestro. Maestro, maestro, desperta-te. Não te cure, estamos a ponto de morrer, maestro, não haces nada. Se Jesus estava em el barco não ia a hundir. Les faltou a ele essa fé. Oiga, o Criador do universo está em nosso barco, mientras Jesus está em mi barco, mientras Jesus seja o capitão de mi barco, mientras Jesus seja o condutor de mi vida, não vou naufragar jamás, glória a Deus. ¿Me entende usted, mi hermano? Deus está com nós. El Emmanuel, Deus conosco, Deus vive em nós. Deus está em você, meu irmão. Deus está com você e por você. Deus está conosco. Deus está com você, meu irmão. Se o mar se levanta, se o vento é forte, se a tempestade é forte, se os trovões e os raios te assustam, não se preocupe, Jesus está no barco. E se ele está em silêncio, se ele está dormindo, não se preocupe. Ele está em silêncio, mas está trabalhando. Continue navegando, continue cruzando o mar. Você vai chegar do outro lado por promessa do Senhor. Seguir navegando, irmão. Se a tormenta é forte, se os raios e os truenos te assustam, te causam temor, não tenhas medo, minha irmã, minha irmã. Deus está conosco. Vamos permanecer fiéis a Ele. Manter firme nossa fé, para que podamos receber as promessas que são para nós. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, dando-lhe graça por sua palavra, dando-lhe graça por la gran bendición de escuchar a palavra do Senhor e de poder compartilhar com os irmãos. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, meus irmãos, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade tão maravilhosa que temos de transmitir a palavra do Senhor a vários países, inclusive os irmãos do Brasil, e que Deus possa tocar o teu coração e que a palavra que você escutou, uma parte em espanhol, outra parte em português, fique gravada no teu coração. Oremos ao Senhor. Padre nuestro que estás en los cielos, confirma tu palavra ministrada esta noite, Senhor. Confirma tu palavra a tu siervo, Senhor querido. Alegra este coração, meu Senhor. Alegra este coração. Leva alegria a este jovem. És um irmão jovem, Senhor. Um jovem que ha recebido um chamado tuyo. Eu não sei para quê, pero tu has llamado. És um jovem que me está escutando. E há algumas semanas atrás, esse jovem se puso triste porque creia que tu não o chamaste, Senhor. Oh Deus, levanta este jovem. Llénalo com tu graça, llénalo com tu poder, porque tu és um Deus maravilhoso. Seja tu nome glorificado, seja tu nome exaltado grandemente, porque só tu eres Deus, só tu eres Senhor, e tu mereces toda a honra e toda a glória. Senhor Jesus, abençoa este jovem, a essa pessoa que escutou a palavra, a essa pessoa que semanas atrás estava triste, Senhor, porque pensava que tu não havia chamado, mas tu chama, tu confirma e tu levanta. Dá gozo a este coração, enche esse coração de gozo e que a unção do teu Espírito Santo seja poderosa sobre a vida dessa pessoa, para a glória e a honra do teu nome, para que o teu nome seja exaltado, para que o teu nome seja glorificado. Somente tu és Deus. Te damos graça em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Deus te bendiga, meus irmãos. Deus abençoe os irmãos aí no Brasil. Deus bendiga a todos. A paz do Senhor Jesus. Sim. Vamos aqui, irmãos, da bendição apostólica e depois teremos um anúncio para dar. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la consolación del Espíritu Santo sea con nosotros ahora y por toda la eternidad. La iglesia dice, amén. Bolivia, nosotros te bendecimos en el nombre de Jesús. Barrio Luján, nosotros te bendecimos en el nombre de Jesús. Oh Israel, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.